E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, da maneira mais transparente e da maneira mais útil para vocês possível, eu vou tentar falar como foi o meu ano de 2020 e dentro do jogo, dentro do BDO, e o quanto e o que eu pretendo fazer com ele daqui para frente. O meu ponto não é ficar fazendo ostentação de conta, porque eu acho isso, na verdade, uma grande besteira. Mas desculpa se isso daqui ficar parecendo um vídeo de aconselhamento que vocês não pediram. Então você vem aqui curioso para saber sobre o jogo e de repente estou querendo me meter na sua vida e na verdade você nem pediu. Mas eu me sinto, e vocês me dão tanto feedback gostoso e eu me sinto tão próximo de alguns de vocês que se manifestam mais e vocês acham que me atrapalham, mas na verdade eu fico super feliz com as histórias que vocês me contam. Eu só não consigo corresponder a todo mundo da maneira que eu gostaria. Mas veja, eu vou abrir os meus logs aqui, embora me deixe profundamente decepcionado o fato de que a gente perca esses logs. Não estão todos aqui, de vez em quando buga e a gente simplesmente perde memórias, mas ok, eu vou abrir esses logs para vocês verem onde eu estava, onde eu cheguei e como que foi essa trajetória. Principalmente pode ser muito útil para vocês que estão começando a chegar. Mas antes de falar o que foi o BDO para mim no ano de 2020, eu preciso falar o que é MMO para mim. E assim, eu já falei aqui no vídeo do Gambito da Rainha, que foi um seriado muito legal, o que o jogo representa e como é que o jogador como que os jogos atraem e retém tantos players assim. Tem uma frase muito emblemática nesse seriado, para mim, que é quando a protagonista do seriado, ela fala o tabuleiro de xadrez é o meu mundo, é um mundo inteiro de 64 espaços sobre os quais eu tenho controle. Lá, se eu fizer alguma cagada, eu tenho que me responsabilizar pelo erro que eu cometi. E essa é uma frase de uma pessoa que não tinha controle nenhum sobre a vida que acontecia na vida dela. Então, eu não sei vocês, eu não quero entrar nessa história e ficar cagando regra, que jogo é só para isso. Mas eu, particularmente na minha vida, com toda a infância e adolescência que eu tive, os jogos eles sempre foram muito isso para mim. Porque se você gosta de jogar basquete, você precisa de um time, e esse time tem que estar à sua disposição o tempo inteiro, e é muito difícil reunir 10 jogadores para jogar de forma constante pelo tempo que você quiser. Se você joga xadrez e você não quer jogar com um computador, você joga com uma pessoa, você precisa fazer pactos com pessoas de acordo de tempo que vocês vão passar juntos. E é difícil manter o controle quando as variáveis elas são humanas. Quando você começa a fazer karatê, por exemplo, você precisa se restringir ao seu treino pessoal, mas o tempo de treinamento no dojo ele é muito restrito, e você tá muito pouco, e as pessoas e os professores eles estão muito pouco disponíveis para você durante esse tempo. Se você tem o infortúnio, e eu acho que tem muito mais gente que tem esse azar do que quem não tem, de cair numa família desestruturada. Se você perde sua mãe quando você é bebê, se você tem uma irmã esquizofrênica na sua família, você vai ter muito mais dificuldades de ter controle da sua vida, porque as variáveis que compõem a sua vida, elas estão fora do seu controle. E o jogo ele oferece para você um mundo onde você é completamente dono do espaço em que você interage. Eu posso não ser o melhor PVP player desse jogo, mas esse jogo aqui ele me dá exatamente todo o fruto pelo qual eu trabalho. Então tudo que eu faço, e se você reclama que esse jogo é ingrato porque ele faz você perder tudo no enchante, quem perde tudo no enchante é você, não é o jogo. O jogo ele não foi lá e clicou para você. Você clica por uma decisão sua, e se você clicou aquilo que você não poderia perder, o erro é teu. E é isso que a protagonista do Gambito da Rainha ela diz. O tabuleiro é um mundo de 64 espaços no qual eu governo. E eu tenho controle sobre tudo que acontece. E quando o que acontece não é o que eu quero que aconteça, eu só tenho a mim para culpar. Logo, quando você reclama com a Red Fox ou com a PA que você perdeu tudo enchantando, você está tentando transferir uma culpa que é tua. E a protagonista do Gambito, ela sabe que a culpa é dela e ela não fica tentando jogar no outro a culpa dela ter perdido. Embora eu que sou ruim de mob, eu fico falando que eu perco por causa do já.
né? São duas coisas. Transferência de culpa e preconceito, duas coisas péssimas no comportamento de uma pessoa normal. Agora veja, esse fascínio por jogos que começou com nem me lembro quando, jogo desde o Nintendinho, mas o MMO e o RTS, eles pegaram muito forte, muito forte. Então, quando eu comecei a jogar quando eu comecei a jogar, por exemplo, Age of Empires, Diablo 2, Diablo 3, eu sou tiozinho já, e assim, eu absorvi jogos numa fase muito cedo da minha vida, e neles eu me escondi durante muito tempo. Eu fiz ao longo da minha vida caixas de Pandora que eu quero dar conselho para vocês que estão agora na infância, na adolescência. Se vocês estão fascinados por Cobra Kai agora e já terminaram a terceira temporada, como que eu faço isso para não dar spoiler para quem já assistiu? Esquece esse seriado. O que eu quero dizer para vocês é que esses problemas que vocês não resolvem quando vocês têm 15, 16, 17 anos e vocês estão ansiosos para ganhar o mundo, para viajar, para estudar em outros lugares, para fazer faculdade longe, a maioria desses problemas que você vai deixando para trás, se você não resolver, se você guardar em caixas, eles vão estar ali e você vai precisar abrir em algum momento da sua vida. Em algum momento da sua vida. Por que eu tô contando isso? Sim, para me meter na sua vida, e eu avisei que eu ia fazer isso. Tanca aí. Determinados problemas que você não resolve, eles vão ficar lá, e enquanto você não resolver aquilo, muito provavelmente sua vida emocional ela não vai para frente. Então, se você terminou um relacionamento de um jeito que você não queria e se afundou no jogo, se você perdeu o emprego e se afundou no jogo, se você foi mal na escola, vai mal na escola, não consegue passar no vestibular, não consegue entrar na faculdade que você quer e está se escondendo no jogo, se você está usando o jogo como um meio de fuga para as coisas, a probabilidade de dar muito errado ao longo do tempo é muito grande. E nesse meio tempo, você pode trombar, por exemplo, com um jogo como o Diablo 3. Se você for um jogador naturalmente honesto, que vê que existem dezenas de opções de hack para você grindar lá e usufruir tudo que o jogo pode dar, sem que você faça nenhum esforço, para que você faça com o seu tempo que você quiser. Porque se você usa esse tipo de coisa, eu não sei nem por que você joga. Porque afinal de contas, aquilo que você tem não é resultado de quem você é. E na verdade, eu acho que assim, pagar hack para grindar para você o dia inteiro é literalmente pagar a conta de luz para não jogar. Porque o resultado que você tem ali, os itens, o dinheiro, aquilo ali não vale nada, porque afinal de contas aquilo não é você. Tô cagando regra? Não, eu estou dizendo a minha forma de ver as coisas. Se você quer pagar um cara para grindar para você durante 12 horas por dia, você pode fazer isso. Só que se eu fizer isso, se eu contratar alguém para grindar durante meia hora para mim, amanhã eu vou logar nessa conta e eu vou olhar para os status dessa conta e eu vou falar, essa conta não é minha, porque não fui eu que fiz. Logo, essa conta não tem... O que tá faltando aqui? Nossa, usei o buff errado, cara. Pronto. Se eu pagar alguém meia hora para grindar nessa conta, daqui um dia eu vou logar e eu não vou querer jogar mais. Por quê? Porque nessa conta tem coisa que não é minha. Essa conta deixou de ser minha. Eu perdi a minha conta quando eu pedi alguém para jogar para mim. É a mesma coisa de passar da sua fase pedindo pro seu irmão passar. O progresso deixou de ser seu. A partir do momento que seu irmão mais velho passou a fase para você no Nintendinho lá, o progresso da conta ele deixou de ser seu e tudo aquilo que você tem não vale mais nada. Entende? Então até hoje, se você entrar no Mercado Livre, vai ter item lá para vender, que você dá uma grana pro cara pela chance de comprar. A partir do momento que você fez isso, se tem muita gente querendo comprar o item e não consegue, então assim, a sua conta, a partir daquele momento, para mim, ela não vale mais nada. Então determinada guild ela pode ficar como dona de Valência durante os 3 primeiros anos do jogo, mas se ela começou de forma desonesta, para mim ela não tem valor nenhum, por mais que os players que estão ali se esforçando, eles realmente sejam dedicados e organizados. O que propiciou o recrutamento daqueles players foi um começo desonesto, então essa guild para mim não tem honra. Não tô falando dos membros, eu tô falando da guild. Só tô compartilhando com vocês a maneira que eu tenho de enxergar as coisas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Quando eu trombei com o Diablo 3 e eu me recusei a usar hack, o que eu fiz? Eu percebi que eu tinha que ficar lá durante muito tempo. E durante esse tempo eu construí memórias maravilhosas. Foi o último jogo que eu consegui jogar durante um bom tempo com o Zé. Foi o tempo que eu joguei muito com o Tuba.
Meu amigo que eu cito várias vezes aqui, que faleceu de um tombo besta, no mesmo ano em que eu perdi meu pai. Eu tenho muitas memórias boas das pessoas que eu conheci jogando, das coisas que eu fiz, do tempo que eu jogava, mas eu tinha um grande problema. Eu jogava muito, eu jogava muito. Então, naquela época eu trabalhava de 12 a 14 horas por dia e eu voltava para casa e eu jogava mais umas 6, 7 horas. Bom, se você pegar 6, 7 horas e colocar em cima de uma jornada de trabalho que era de 12 a 14 horas por dia, vocês percebem que eu dormia muito pouco. Eu sempre dormi muito pouco, mas uma coisa é dormir muito pouco por insônia, outra coisa é dormir muito pouco porque eu estava jogando. Isso é diferente. E aí chegavam os fins de semana e eu deixava de sair, e eu tinha recém-retornado para o Brasil. Eu deixava de sair nos fins de semana, eu deixava de fazer viagens que eu poderia fazer, eu deixava de ficar com pessoas que eu poderia estar, eu deixava de fazer um monte de coisas. Por quê? Porque eu queria estar jogando aquele jogo, porque eu queria ter progresso naquele jogo. E qual que é o futuro de todo e qualquer MMO? O futuro de todo e qualquer MMO é o nivelamento. Então, o que você tem com os nivelamentos? Você tem novas temporadas que virão com itens muito mais poderosos, com tarefas mais desafiadoras. E se você acha que o BDO ele não tem isso, saiba que durante muito tempo todas as guerras elas foram feitas de Liberto. E Liberto era a arma mais pica que tinha no servidor. E hoje, quando você fala, nossa, eu sou foda, eu tenho uma zarca tete, o que as pessoas fazem da sua cara? Quando você diz que você tem uma árvore tola tete, elas dão risada da sua cara. Por quê? Porque você está muito longe de estar num patamar extremamente competitivo. Então, o que você tem? Você tem um reset, você percebe que você consegue fazer grana muito fácil e que, de repente, aquela zarca que era projeto de meses 2 anos atrás, se tornou um projeto de semanas agora, já que de fazer dinheiro não está uma coisa tão complicada assim. Então a gente vai passando. E se você fica muito tempo jogando um determinado jogo, pode acontecer com você o que aconteceu comigo quando eu de repente perdi o Tuba e olhei para trás e vi sim que eu tinha muitas lembranças preciosas com ele, mas que as lembranças mais preciosas ainda foram dos relés que a gente deu na vida real, porque afinal de contas a gente era quase vizinho. E eu falei, caralho, embora esse jogo ele tenha me proporcionado amizades de verdade, seriam as coisas feitas offline que mais marcariam. E aí eu comecei a analisar a minha vida e falar, cara, tem muita coisa que eu deixei de viver, tem muita coisa que eu deixei de fazer por conta disso. E não sei se dá mais. Não em MMO. Nessa época eu fui pra MOBA e eu falei, tá, no MOBA, enquanto eu tiver excitante, enquanto eu tiver empolgante, eu vou continuar jogando ali, mas MMO nunca mais. Eu não vou mais jogar MMORPG, porque eu não quero que se passem 5, 6 anos da minha vida e eu olhe pra trás e fale, caralho, eu perdi esse tempo da minha vida. Por quê? Porque agora todo mundo que está entrando no jogo está conseguindo tudo que eu levei 5, 6 anos para conseguir muito rápido, e todo esse esforço, ele basicamente, primeiro, não vale nada hoje, e o pior de tudo foram as coisas que deixaram de ser vividas durante esse tempo. Bate um arrependimento do tipo, meu Deus, eu poderia ter feito muita coisa que eu não fiz. Quando eu conheci o BDO e eu entendi qual que era da life skill desse jogo, eu falei, puta que pariu, esse jogo ele pode ser excelente para mim, porque ele pode se encaixar como uma luva nas minhas necessidades e possibilidades. Porque eu quero um jogo que me satisfaça, eu quero um jogo que me dê resultado do meu esforço, da minha organização, que me dê essa sensação constante de progresso, porém eu não quero sacrificar o tempo de forma que ele se torne completamente improdutivo. E foi aí que eu me apaixonei pela life skill do jogo, porque eu percebi que eu poderia dar aula, eu percebi que eu poderia fazer vídeos, eu percebi que eu poderia conversar com pessoas e que eu poderia ler livros enquanto eu faço isso. E aí você pode dizer pra mim, mas isso é coisa de retardado. Se pra você isso é uma coisa de retardado, você tem todo o direito de não fazer, mas pra mim isso me dá toda a satisfação que um jogo daria. Porque se você joga RTS, se você joga jogos de estratégia como Travia, eu não sei nem se você conhece isso, um jogo de browser tosco pra caramba, mas desses jogos de matemática que te recompensam pela organização e pela estratégia, a life skill do BDO ela é excelente nesse sentido. E eu falei, se eu conseguir distribuir bem o meu tempo, eu vou conseguir ter um progresso enorme nesse jogo, sem com isso, daqui 5 anos, olhar pra trás e falar, cara, eu perdi tempo da minha vida, porque olha quantas coisas eu poderia ter feito. Eu tenho com o BDO uma coisa muito grata, porque eu já falei isso com vocês, eu tenho diferentes tipos de alunos com diferentes demandas. Eu sou professor, por caso vocês não saibam.
E perdão por eu não responder mais quando vocês falam que estão interessados em aula. Eu já manifestei sobre isso, eu quero deixar meus públicos muito bem separados. Eu não quero que a admiração de um seguidor do canal faça com que ele queira ter aula comigo, uma coisa que na verdade ele nem quer, só porque ele quer falar comigo. Para mim isso seria o cara pagar para poder falar comigo, isso não tem o menor cabimento. Então eu só dou aula quando eu realmente percebo que ele tem essa demanda, que ele tem consciência do que é uma aula particular, e aí a gente vai para esse caminho, mas não é a intenção. Para mim é muito mais gratificante quando alguém do mercado que eu atendo me procura por indicação de alguém que está lá no mercado que eu atendo. Voltando ao assunto, eu tenho alunos com demandas diferentes, e aqueles que estão no início, eles demandam muita paciência, e aqueles que estão no fim, eles demandam muita concentração, porque afinal de contas a gente vai se perder em assuntos complexos e a gente vai debater por horas, por horas assim, vários alunos, né, cada um com sua aula. Então, para esses alunos mais avançados, a coleta para mim é espetacular. E para mim, e para os alunos que estão mais iniciantes, atividades como isso daqui, ó, alquimia, processo, culinária, são excelentes. Então eu pego minha carga de trabalho, que é relativamente alta, e eu vou distribuindo isso de maneira que durante o tempo que eu teria que ficar na frente do computador de qualquer forma, eu upe essa conta. Tudo bem que durante o tempo que eu não estou em aula, eu também costumo ficar na frente do computador, mas aí o BDO ele me permite que eu maratone canais. E nunca houve um ano, por exemplo, nunca houveram anos em que eu absorvi tanto conteúdo assim quanto com o BDO. A quantidade de canais que eu sigo acelerado daquele jeito lá, 2 vezes, 3 vezes... A quantidade de canais que eu sigo, que eu acompanho, a quantidade de material que eu leio, a quantidade de fóruns ligados ao meu trabalho que eu sigo, faz com que quando o aluno que teve uma aula comigo chegue na semana que vem, tendo tratado sobre determinados assuntos, ele me encontre, tendo assistido e tendo lido muita coisa relacionada àquele campo de interesse dele. Isso me torna uma pessoa melhor. E se eu não ficasse na frente do computador com o BDO fazendo atividade AFK, muito provavelmente eu não teria paciência de ler artigos que no fundo não são tanto do meu interesse assim. Não sei se vocês me entendem. Então, quando de repente eu chego manjando sobre mineração, manjando sobre saúde, manjando sobre determinados pontos, sobre RH, tendo lido uma série de coisas relacionadas, eu vejo que eu só consegui me dedicar meu tempo para fazer isso, porque eu estava jogando BDO e não HOTS, por exemplo. Porque enquanto eu estou jogando MOBA, eu não tenho tempo de estudar mais nada. Eu estou completamente dedicado e aquele jogo lá, ele satisfaz toda a minha necessidade de ódio e de adrenalina. Ao custo das pessoas terem que me aguentar. Chuleta, de devoro. Perceba, o BDO, ele me é favorável até para jogar MOBA. Por exemplo, quando que foi? Acho que foi a semana passada. Eu falei, escuta, pessoal, tem alguma coisa errada aqui. Os meus lingotes nas oficinas, eles estão acabando. Isso significa que a gente não está jogando o suficiente. E quando eu falei isso, eu dei muita risada. Eu falei, olha que engraçado. Eu consigo ter até essa noção. Se eu estou com oficinas parando porque eu não estou processando o suficiente, é porque eu tô jogando menos MOBA, porque o tempo que eu passo com eles é o tempo que eu faço esse material. E não é uma coisa que me demande esforço, é uma rotina que eu criei e que eu consegui manter ao longo do tempo. Então, quando você olha essas badges aqui, é por elas que eu jogo? Sim, porque pra mim isso daqui significa muito. Pra você pode não significar nada. Eu não ganho R$1, eu não ganho um silver a mais no jogo pelo fato de ter essas badges. Mas elas mostram que, de certa forma, eu tive uma determinada organização, eu tive um determinado empenho, mas mais importante do que isso, é muito importante que eu olhe para essas badges e eu perceba que elas não sacrificaram o meu tempo de trabalho, o meu tempo de estudo, o meu tempo de convívio com pessoas e o tempo que eu passo com a minha família. Eu sei que a Lari e a Lana, elas poderiam ter muito mais de mim do que elas têm. Mas uma das coisas que eu levei muito em consideração quando eu estava no início, né, nas negociações ali da nossa relação, foi que ela soubesse muito bem a natureza que eu tenho, a natureza que eu tenho e as minhas restrições de tempo. Então a gente tem tempos de convívio muito bem vividos, a gente tem tempo de convívio bastante em que eu estou realmente presente, mas eles não são tantos assim. Então eu poderia passar muito mais tempo ao lado da minha família do que passo de fato.
Mas eu acho que esse tempo ele é de qualidade. Mas em relação a esse tempo que eu passo em família, quando eu não estou trabalhando, quando eu não estou estudando alguma coisa muito importante, o BDO até nisso me ajuda. Porque eu posso simplesmente iniciar um processo desse e eu só preciso voltar aqui daqui 10 minutos, dependendo do forno, 20 minutos. E fazer uma interação com o forno de 5 segundos e aí eu estou livre novamente. Então, olha quantas brincadeiras eu posso fazer com a bebê simplesmente por ter colocado 4 fornos em linha e tá com todo o material na bag para poder fazê-lo. É um tempo que me permite de verdade fazer outras coisas. E isso foi o BDO para mim esse ano. Isso foi o BDO para mim esse ano. Por isso que eu não partilho com vocês muitas vezes a frustração do meu Deus, esse jogo é uma merda porque você faz e não progride ou nunca tem nada de novo. E olha que engraçado, eu não espero a novidade do jogo, eu esperava somente que ele funcionasse. A única coisa que eu queria desse jogo é que ele funcionasse. E que a empresa ela dissesse, olha, tem um limite, você não vai passar daqui. E quando chegar em 99.9, não vai ser mais permitido entregar. Esses rombos na programação do jogo e na comunicação da empresa, eles me dão nojo. Mas no geral, todo o resto funciona de maneira brilhante. E eu não preciso de grandes novidades, eu preciso simplesmente que ele funcione da maneira que ele foi projetado para funcionar. E ele funciona, e ele me dá a satisfação, e ele me dá a realização que eu espero. Eu acho muito importante compartilhar com vocês a maneira como eu encaro esse jogo, para perceber se de repente, por estar na mesma fase que eu estava na época do Diablo 3, se por estar na mesma fase que eu estava na época do Age of Empires 2, eu só quero saber se o BDO ele realmente não está sendo um ponto de fuga para vocês, e se esse tempo ele não está sendo improdutivo de uma forma que vocês venham a se arrepender no futuro. Eu tenho picos de produtividade de leitura. Às vezes eu não consigo ler absolutamente nada, mas quando eu começo a ler, eu começo a ler freneticamente. E durante os meses de novembro e dezembro, eu consegui ler aí mais de 13 livros que eu gostaria de ler. Embora agora eu tenha me esgotado e tenha parado completamente. Perceba, eu li esses 3 livros rushando Alquimia, porque já que os pontos de ZP estão limitados, eu acho que por ser acumulador eu consegui material suficiente para chegar a Goro 50 sem esgotar os meus estoques. Embora vá renovando eles, né, conforme eu vou produzindo. Mas o ponto é, será que esse jogo ele não está te escravizando de maneira que ele te torne improdutivo, de forma que daqui a uns 3, 4 anos você olhe para trás e perceba que você não aprendeu nada, não conviveu nada com ninguém, não construiu nada com ninguém e não usufruiu de forma o tempo que você realmente queria viver? Porque uma coisa é o jeito que a gente acha que a gente está fazendo certo. É muito fácil a gente se convencer de que a gente quer viver a nossa vida de alguma forma. Será que você não está se convencendo de que você quer jogar BDO porque isso para você curtir a vida, quando na verdade você está fugindo de problemas que você deveria solucionar para ter interesse de estar fora dele? Ou só com o pé dentro dele? Me perdoe de verdade se eu estiver me intrometendo demais na sua vida, mas às vezes a gente está em algum momento na vida que esse tipo de coisa, uma pessoa externa a nós dizendo, olha, isso pode estar acontecendo, para que você reflita e para que você tome a decisão de mudança, caso você queira, talvez isso pode te salvar. E eu gosto muito quando as pessoas falam, cara, teve um vídeo seu que você fez não sei quando, e aquilo lá foi muito bom e mudou minha vida ou me ajudou muito. Então tomara que para algumas pessoas, eu não acho que seja a maioria dos jogadores de BDO, pelo amor de Deus, mas para algumas pessoas, tomara que esse vídeo sirva como esse tipo de aviso. Então vamos lá, o que eu fiz em 2020? Se a gente abrir esses registros aqui, e é uma pena, porque a gente perde muita coisa. Existem bugs no jogo que você só descobre se você prestar atenção. E o desaparecimento de logs aqui é uma coisa incrível. Cara, eu gastei muito dinheiro com esse traje de alquimia, tentando pra PEN. E assim, era uma coisa que eu guardava com certo carinho, assim, todos os logs dos enchantes. E aí, de repente, por um bug, boa parte de vários meses, assim, simplesmente sumiu. Bom,
O ponto as maestrias elas saíram em setembro, mais ou menos. Começo do ano eu estava tentando passar traje de alquimista ainda, né, de cozinheiro. Aqui em fevereiro eu estava tentando fazer faca de curtimento. Se eu estava tentando fazer faca de curtimento é porque eu já tinha conseguido todas as outras TET, porque foi a última que eu fiz, e eu fiz por capricho mesmo, porque é uma faca que eu uso muito pouco, embora hoje eu use. Raramente, quando eu sei que eu vou passar muito tempo em Valência, porque eu passo temporadas em cada cidade, tempos em cada cidade. Quando eu sei que eu vou passar muito tempo em Valência coletando lá e produzindo lá, aí eu ativo aquela fábrica de armaduras. E aí eu fico fazendo elmo, grunil, e fico fazendo muito, e aí é quando eu vou fazer coleção de destaques. Eu tô com pouco agora, porque eu fiz 3 armas, mas aí quando eu faço esses elmos grunil, eu fico fazendo esses tomos de 26, 30 Facetech, e vendendo também material enchantado. Para isso que para mim essa faca ela só serve para isso, dentro de muitas outras coisas. Estava fazendo granola muito provavelmente para vender, tentando fazer Facetech com as armas lá. Aqui eu estava fazendo pedra de processamento ainda. Advento. Advento é a pedra de filtragem. Se eu estava tentando fazer a pedra de filtragem, que é muito boa para alquimia, muito provavelmente eu já tinha todas as outras TET. E aí você vai vendo que o tempo vai passando, e aí você olha para isso e diz, cara, só isso é um progresso muito pequeno. Sim, foi um ano em que eu continuei sendo acumulador, embora o comércio ele destrua o valor de ativos que você tem, porque ele transforma coisa muito cara em caixas muito baratas que só vão ser liquidadas quando você entregar. E eu não sei nem por que eu faço isso, porque eu estou fazendo uma aposta em uma coisa que provavelmente nunca vai dar em nada mesmo, mas é um capricho, né? Um capricho, uma mostra de organização também, além de uma aposta. E aí quando eu olho para esse ano que passou, ele foi muito pouco em termos de realizações. Foi um ano que, para eu ter, por exemplo, esses Guru 50 que eu peguei, para me manter fazendo o que eu faço, eu tinha que aprender a distribuir muito bem o meu tempo. Esse tipo de coisa que está acontecendo agora, do char ficar completamente parado, sem fazer nada, é uma coisa que muito raramente acontece. Acontece porque eu estou fazendo esse vídeo agora. Salvo quando eu simplesmente vou maratonar alguma coisa e fico completamente away, esse tempo, ele de atividade, manter o char ativo fazendo alguma coisa, ele é sempre muito importante. E aí você fala, mas que meta merda, qualquer um pode fazer isso. Sim, mas se encaixa como uma luva dentro das necessidades do interesse e das prioridades que eu tenho. Uma coisa que a gente percebe também é que o quanto esse negócio de valor de ativos é flutuante, e o quanto os materiais de alquimia e determinados outros materiais eles tiveram uma queda recentemente. O que eu quero para 2021? Muito provavelmente para 2021 eu vou fazer essa alquimia aqui bater em 50. E aí muito provavelmente eu vá focar mais em coleta e comércio. Não me vejo fazendo pesca, não me vejo fazendo navegação e permuta, e estou bem com isso. Acho que não dá para abraçar todas as coisas, até dá, mas não dessa forma. E tomara, talvez assim, uma vez que expandam isso daqui, talvez eu volte a fazer culinária, não sei. Aí você diz, nossa, então você está meio perdido no jogo. Esses dias eu escutei isso de um cara. Ele falou assim, cara, mas você foi a maior referência que eu tive. As coisas que eu aprendi com você foram bastante importantes para mim, para eu começar. E hoje eu vejo que você está meio perdido, você está meio sem rumo no jogo. E aí eu quero terminar esse vídeo com um ponto que eu quero que você reflita. Sim, eu estou perdido no jogo, mas o fato de eu estar perdido no jogo talvez seja porque eu me encontrei na vida real. Tipo, fora. O jogo ele é real. O que a gente vive no jogo ele é real. Mas o fato de eu estar perdido no jogo significa que eu me encontrei fora dele.
Eu comecei 2020 querendo quitar do jogo. Eu não sei se vocês lembram dos meus vídeos lá no comecinho de 2020. Eu falei, eu vou jogar menos, eu vou parar, eu vou ficar deslogado. Por quê? Porque, cara, eu mudei para uma cidade litorânea. Eu tô com a praia aqui do meu lado. Eu tenho 2 praças maravilhosas aqui na frente. O que eu queria? Eu queria entrar num clube de pedal para entrar em forma. Muito provavelmente eu iria para academia também. E eu queria passar muito mais tempo offline do que online. E eu ia ficar só coletando enquanto eu estivesse dando aula. E depois eu ia deslogar do jogo durante todo o tempo que eu não estivesse. E aí veio a pandemia e passou uma rasteira enorme nos meus planos. Eu trouxe minha irmã aqui, ela estava tendo dificuldade de se adaptar, mas ela estava conseguindo. Então ela já estava andando na praça aqui na frente da minha casa, estava vendendo chocolate, já estava conhecendo pessoas, as pessoas já estavam chamando ela pelo nome. De repente veio a pandemia. A minha irmã ela não pode sair porque ela não consegue se defender de pessoas que não cumprem regras. Se uma pessoa tentar chegar perto dela e cafungar no nariz dela, ela não consegue se defender. Depois dessa pandemia, eu tranquei a minha irmã em casa. Tive muita dificuldade esse ano de lidar com tudo. Os vídeos de esquizofrenia, eles sumiram porque eu achei que eu ia produzir muito vídeo de esquizofrenia, porque eles seriam muito bons, mas eu achei cruel com a Lari, por exemplo, que eu expusesse as dificuldades que ela estava tendo ao longo desse ano, enquanto ela ainda não tinha aprendido como lidar com eles. Tanto que 2021 vai ser um ano com mais vídeos de esquizofrenia, por quê? Porque a Lari aprendeu muito, ela amadureceu muito, ela se transformou numa pessoa importantíssima aqui na ajuda do meu cuidado com a minha irmã. E aí a gente vai ter mais histórias para compartilhar. Quando veio esse lockdown e eu percebi que eu ia ficar em casa, e eu estava lidando com um monte de alunos vindo sequencialmente surtados, porque a dificuldade que os meus alunos trouxeram para mim, elas me deixaram absurdamente carregado num ponto em que eu achei que eu ia colapsar durante muito tempo. Nesse momento, o BDO ele foi e o HOTS também, eles foram válvulas de escape e eles foram sim refúgios. E aí de repente eu tive frustrações no jogo tendo ele já atendido as minhas necessidades, e aí de repente parece que eu fui perdendo a tesão, sabe? Se eu estou perdendo tesão pelo BDO, significa que eu estou encontrando fora deles outras coisas que me atraiam muito mais, que me fascinem muito mais e que queiram eu me dedicar a elas muito mais. Tanto que teve um post no Facebook ontem, o cara falou, parece que eu estou sentindo uma diminuição na base de players. Vocês não têm medo disso, de terem investido tanto no jogo e de repente ele não, né, ele afundar? E aí o que eu disse a única coisa que me preocupa é o volume da comunidade gamer, dos jogadores de MMORPG. Isso daí é importante para mim. E por incrível que pareça, eu acho que esse número ele só tende a crescer, não a diminuir, porque os jogadores de MMO, enfim, eu posso estar enganado em relação ao estilo. A comunidade gamer ela só vai crescer. A comunidade de MMO eu acho que ela tende a crescer também, porque os jogos que estão aparecendo eles são muito fodas. Eles são muito fodas. Então gente que nunca pensou em jogar o gênero está começando a querer jogar agora, nem que seja por um curto período de tempo. Minha única preocupação é essa. Por quê? Porque se a comunidade abandonar o BDO, significa que no mercado tem coisa muito melhor. Significa que no mercado tem outras opções, numa das quais eu com certeza vou querer estar. Então você não pode ter apego a esse universo. Aquilo que o jogo te dá tem que ser exatamente essa sensação de progresso que ele te dá quando você joga. Eu acho que isso daqui não é investimento de previdência. Entende? Você não pode ver esse jogo dessa forma. Então, muito provavelmente os jogadores eles vão abandonar isso daqui, eles vão para um outro lugar. Eu vou ficar aqui para fechar a porta, porque eu vou falar, nossa, olha só, cara, eu terminei na frente da fila ainda. De uma coisa que só tem valor para mim. Mas entendam que não tem futuro ruim pra gente nesse jogo. Embora eu não esteja extremamente fascinado pelo jogo, embora vocês estejam certos quando você diz que eu não vivo uma parte do jogo que é muito legal, esse jogo ele me permite jogar MOBA, lembrem-se disso. O PVP do BDO ele é maravilhoso, não vou dizer, mas ele não dá aquela sensação de justiça. E no MOBA, eu tenho adrenalina por muito mais horas, por muito mais tempos. Que PVP aí que você fez que durou mais de 4 horas? Você já ficou mais de 4 horas intensamente envolvido no PVP? Muito provavelmente não, porque as pessoas falam, cara, eu tô perdendo tempo e eu preciso grindar, preciso fazer outra coisa, preciso fazer alguma coisa que me dê silver no jogo. Então eu coloco o meu char para processar, eu coloco o meu char para filtrar água, para fazer outras coisas, e eu vou lá jogar MOBA. E eu fico fazendo isso por 4, 5 horas às vezes. Agora menos, né? Porque eu começo a levar uns gritos aqui dentro de casa e aí eu fico. Mas 2, 3 horinhas eu sempre consigo ficar, fora as madrugadas. Então eu não deixo de ter dos jogos aquilo que eu procuro. Tudo bem que não tá não só. Mas eu não me incomodo nem um pouco com as partes que são deixadas de fazer.
Então, para que eu vou correr atrás de uma Blackstar agora? Para que eu vou correr atrás de determinadas coisas se eu tenho certeza absoluta que eu não vou usar? Porque nas raras vezes em que eu vou fazer comércio, eu ainda mando um out lá, 49. Logo, quando você for estabelecer as suas metas para a BDO e para a vida em 2021, saiba separar muito bem o que é meta de servidor e o que é a sua meta. O que é a sua meta? Porque a meta do servidor é Black Star Pain. E você pode se escravizar para correr atrás disso, porque você precisa mostrar para todo mundo que você tem um negócio. Ou você pode dizer, não, essa não é a minha meta. A meta da nossa sociedade, não estou dizendo que isso seja uma coisa ruim, pelo amor de Deus, é passar num concurso público, é entrar numa multinacional, é conseguir um cargo a mais, é conseguir um aumento, é conseguir salvar o seu emprego, é conseguir subsistir fazendo o que está fazendo. Essa é a meta natural, assim como a meta do servidor é Black Star Pain. Agora, você, qual é a sua meta? A sua meta é vida corporativa? É vida pública? A sua meta é essa? Você sabe de verdade aquilo que você quer fazer? Mas é que aí quando eu digo que o que eu quero é seguro de 50 de alquimia, as pessoas dão risada, porque isso daí não vai dar em nada na sua vida. Sim, mas para você tem valor. E por que é que aquilo que você diz que tem valor perde valor quando alguém fala para você que não tem valor? Por que é que você cai nessa conversa? Será que não é falta de se convencer o suficiente para saber determinar que isso é de verdade aquilo que você quer? E se você determina que aquilo que você quer é sustentável, porque eu não ia estabelecer como meta Guru 50 de alquimia se isso me impedisse de trabalhar, se isso me impedisse de estar presente na minha família e se isso comprometesse outras coisas que são importantíssimas para mim na vida. Se eu fosse deixar de comer para alcançar agora 50 de alquimia, isso nunca para mim seria uma meta. A partir do momento que eu tenho toda a minha vida resolvida, a partir do momento que eu tenho equilíbrio em tudo na minha vida, e eu estabeleço uma meta que não tem objetivo, não tem funcionalidade nenhuma, essa meta é inválida somente porque outras pessoas dizem que aquilo é pequeno demais, pare para refletir em relação a isso, porque aquilo que você consegue estabelecer para você como importante, como prioridade dentro do BDO e a maneira como você consegue justificar isso para você mesmo, porque se você consegue justificar para você mesmo, você consegue justificar para a sociedade também, pode determinar muito bem qual é o seu comportamento naquela reunião de Natal. Tomara que você não tenha feito isso presencialmente, quando a sua tia, velha, gorda, chata, vem perguntar para você, nada contra gorda e velha. Quando aquela sua tia chata, ela chega para você e fala o que é que você está fazendo da sua vida, porque o seu primo já passou num concurso. Quando o negócio chegar nesse ponto, você, por favor, saiba que você precisa das suas metas e uma vez que você as encontre, você precisa estar bem com elas. Estar bem com elas. Essa pessoa, ela quer o seu bem. Bom, duvido. As pessoas que ficam te cobrando posicionamento, seus pais, talvez, eles querem o seu bem. E aquilo que eles veem como seu bem, talvez não seja exatamente aquilo que você quer. O quanto você está certo daquilo que você quer, ao ponto de insistir nisso com convicção e sem se deixar dobrar por pessoas que gostariam que você tivesse uma vida diferente para você. Perceba o quanto um joguinho besta desse pode trazer a gente para questões filosóficas, existenciais, fodas, do porquê é que a gente faz as coisas e porquê é que a gente está aqui jogando esse jogo que nós estamos. Eu vou terminar dessa forma aberta, porque não sou eu que tenho que dar conclusão a isso, são vocês. Eu só quero dizer que assim, foi muito legal não ter parado de jogar BDO. E mais legal do que não ter parado de jogar BDO, embora eu não tenha feito conteúdo nenhum relevante de BDO para a comunidade durante todo esse ano, acredito eu, é muito legal para mim ver vocês aparecendo e dizendo, nossa, teve um vídeo que você fez lá atrás que para mim foi muito importante, e essa importância que eu tenho na vida de alguns de vocês fazem com que eu seja muito grato por ter dedicado tempo para fazer tudo que eu fiz. No mais, eu só tenho a agradecer e dizer que eu quero estar presente, não como gerador de conteúdo do jogo, mas eu quero ser esse cara que está ali compartilhando com vocês as coisas que anda fazendo e que anda descobrindo e tentando puxar a atenção para vocês para outros pontos que eu também acho sensacionais. Pelo simples fato de a gente ter mudado de ano, já saíram aí enormes pressões que ficam sobre os meus ombros, que eu quero compartilhar com vocês também num vídeo próximo. Bom,
tudo isso para dizer que esse canal ele vai se tornar mais ativo, principalmente agora enquanto durarem as minhas férias. Obrigado por acompanharem, se caso tiverem assistido até aqui, e um grande abraço, e que 2021 seja um ano de cura. Eu desejo muita saúde para vocês. Quando eu era pequeno, eu via as tia véia desejando saúde, e eu falava, porra, me deseja um brinquedo, me deseja uma namorada, me deseja alguma coisa que eu não tenha. E eu virei esse velho que fica desejando saúde para todo mundo, porque eu vi pessoas adoecerem e morrerem esse ano, e eu não quero isso acontecendo com vocês. Do fundo do meu coração, eu desejo que esse ano seja um ano de saúde e de cura para o mundo todo. Fiquem bem e um grande abraço.